Queridos, hoje nós vamos iniciar uma nova série, Pecados Ocultos, a porta para o fracasso ministerial. Vamos repetir isso? Pecados ocultos, a porta para o fracasso ministerial. Está aí na tela para vocês? Não está? Estão todos despedidos. Despedidos. Não está aí? Vou falar com o David, vocês vão ver só. Vamos lá. Pecados ocultos, a porta para o fracasso ministerial. A porta para o fracasso ministerial. Pecados ocultos. Hoje nós vamos falar sobre identificando, confessando e abandonando a ira. Existem pessoas que têm a ira como um brinquedo de estimação. Não precisa muito para já arvorar-se em ira sobre alguém, sobre um fato, sobre uma situação. E isso tudo é muito silencioso e pode estar oculto em você também. E ali pode estar a derrocada não apenas da sua vida, dos seus relacionamentos, mas também do próprio ministério que você quer desenvolver na casa do Senhor. Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo e Ele nos capacita a sermos mansos, humildes, cordatos. Nós não fomos criados em Cristo Jesus para as obras da carne, mas para as obras do Espírito. Se vivemos no Espírito, devemos andar no Espírito. Então, os dons espirituais, aprendemos amplamente ao longo do mês de janeiro, os dons espirituais, ouvimos também sobre o caráter de Cristo. Tudo isso que aprendemos em janeiro, agora chegou o tempo de pensarmos naquilo que precisamos tratar dentro de nós. Então, além de identificar, além de confessar e abandonar a ira, nós vamos aprender também sobre identificar, confessar e abandonar a inveja, a soberba, o orgulho e a mentira. Tudo isso são portas do adversário que podem atuar na sua vida e você ter uma vida aparente. Eu vou repetir isso. Uma vida aparente como um cristão, mas na verdade você está em derrocada ministerial, a sua vida precisa de consertos, de ajustes, e eu espero que com esta série você possa despertar o dom de Deus que está em você. Amém? O dom de Deus que está em você, o Espírito Santo que está em você, te capacitando para servir a Deus e as pessoas, o Espírito Santo que está aí em você, para que você seja alguém autorizado por Deus, o embaixador de Deus, alguém tremendamente usado por Deus para abençoar não apenas a igreja, mas também a sociedade. Estamos no ano do serviço e cabe-nos pensar em trabalho aos santos e a Deus, de forma a servirmos e sermos aceitos pelo Senhor, enquanto cumprimos a sua vontade em amor, servindo ao nosso próximo. Nós podemos servir as pessoas, edificar as pessoas, mas se não formos aceitos pelo Senhor, nós perdemos tudo. Pessoas ganharam, pessoas foram edificadas, mas nós mesmos perdemos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse, olha, cuida da palavra. Escrevendo a Timóteo, ele vai repetir a mesma palavra, cuida da palavra, obedeça a palavra, para que aqueles que te ouvem sejam salvos, e você também. Então, eu e você que estamos nos preparando para servir ao Senhor nas diversas áreas ministeriais, aqui na igreja, lá fora, você e eu precisamos identificar, confessar e abandonar tudo que está dentro da gente, guerreando contra a gente, lutando para que nós não façamos aquilo que Deus quer. Estamos juntos? Quem está comigo aí nessa jornada? Então vamos identificar, talvez os temas que separamos, talvez não se encaixe com você, mas quem sabe você não tem algum probleminha lá, algum probleminha que precisa de tratamento, e a Bíblia vai te tratar com certeza. Aprendemos também que precisamos desenvolver o caráter de Cristo.
Não adianta, os dons espirituais vão revelar Deus por meio da sua vida. Os dons espirituais são manifestações, são dádivas de Deus, elas vão acontecer, mas você precisa também ter o caráter de Cristo, para que tudo que você faça tenha a aprovação de Deus. Por isso que muitas pessoas vão comparecer diante de Deus naquele dia e vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios. Quem é que já expulsou um demônio? Levanta a mão aí. Já expulsou o demônio? No nome de Jesus, lógico, não é no seu nome não. No seu nome nem cartão de crédito passa, rapaz. Poder de Deus por meio da sua vida para curar enfermos, expulsar demônios, pregar a palavra e ver gente se convertendo. Quem já pregou aqui e viu gente se converter? Deixa eu ver aí. Olha aí. Não é verdade? Cantou, edificou, a pessoa chorou e falou: olha, aquela mensagem musical transformou a minha vida. Queridos, nós podemos fazer muitas coisas no reino de Deus e não ser conhecido por Jesus. Ele vai dizer: eu não conheço você, porque você tem a prática da iniquidade. Você não quis abrir mão da sua própria vida para viver exclusivamente para mim. Eu não sei se eu estou em pecado, mas a água não chegou aqui ainda. Eu acho que alguma coisa, Zorimar, meu diácono amado, alguma coisa está acontecendo. Já estou ficando com a garganta seca. Aleluia. Já vai ter uma agitação aí. Ó, ali já despedi, já dois já foram embora. Queridos, eu quero ler com vocês então um texto da palavra de Deus, e ele não é pretexto para o tema não, ele é o texto mesmo que vai nos conduzir a essa identificação, essa confissão e esse abandono da ira. Gênesis 4, verso 5, a parte B. Na NVI vai dizer assim: Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Já viu gente com a cara fechada? Irritou-se tanto que a cara ficou fechada. Assim Caim ficou. O outro texto, numa outra versão: por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Não se transformou, transtornou, estava transtornado. E nós precisamos entender que ambos estavam oferecendo ofertas ao Senhor, que ambos prestavam culto ao Senhor, que ambos estavam no lugar de adoração, no lugar de culto. E nós precisamos entender que aqueles irmãos vão se tornar para nós um aio, um condutor, para que possamos definir em nossa própria vida o que precisamos identificar de errado antes de nos apresentarmos a Deus para servi-lo, servindo as pessoas. Nós precisamos de um autoajuste e nós vamos conseguir isso pela misericórdia do Senhor. Amém, queridos? Quem era Caim? Caim era o filho primogênito de Adão e Eva. Você sabe que com o pecado o homem foi expulso e Deus falou assim: agora você vai morrer. Só que não existe dor maior para um pai, para uma mãe, que perder um filho. Se Eva morresse, ou se Adão morresse, eles não saberiam a dor, mas Deus permitiu que eles vissem a perda de um filho, sem contar que o outro fugiu, o outro saiu fugitivo. Você consegue imaginar? Você tem 2 filhos, não que eles só tivessem esse, havia já uma população muito grande naqueles dias, mas o fato é que no registro do início de todas as coisas, porque Gênesis é isso, o início, então ali está registrado o primeiro homicídio, e isso aconteceu exatamente entre irmãos. Às vezes você pode não se aperceber, mas uma palavra sua, obrigado Oliveira, foram 30 diáconos abençoados, só um voltou para agradecer, obrigado Oliveira, vamos lá. Então vejam bem, às vezes você não percebe, mas uma palavra sua pode matar um irmão. Talvez você não se aperceba que uma atitude
diferente sua ou daquilo que Deus espera pode impedir que um bairro inteiro venha para o Senhor. Eu tenho certeza que você que está no púlpito comigo é muito mais visualizado e visado na cidade onde estamos. Por quê? Porque você está diante das câmeras, você está diante de uma multidão. Então você é muito visado. Talvez você não conheça a cidade, mas a cidade vai te conhecer. E à medida que essa igreja for projetando mais o Evangelho, vivendo mais sobre Jesus, mais o pastor Paulo de Tarso vai se tornar mais conhecido, não para a glória dele, mas porque ele está em evidência, ele está aparecendo, ele é membro da igreja, pastor George, Mateus, Osorimar, pastor Michel, e você também, Moisés, pastor Davi que está ali. Quanto mais você aparece, quanto mais você fala, quanto mais você é visto, mais preocupação com os seus atos, palavras, pensamentos você precisa ter. Por quê? Para não fechar a oportunidade para que outros tenham um encontro com Jesus. Queridos, a nossa presença num lugar deve trazer paz, deve trazer concordância, diálogo, não escândalo. Eu e você não podemos ser aqueles que conduzem escândalo, bravos. Agora, comigo é assim. Quem já ouviu esse termo aí? Deu, levou. Não. Com a gente tem que ser diferente. Não será assim com vocês. Nós temos uma tarefa, e a nossa tarefa é refletir a luz de Jesus às pessoas. Eva disse o seguinte: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Com a ajuda de Deus, com a presença de Deus, com a graça de Deus, eu fui provida de um homem. Sabe a alegria de gerar? Bruna sabe o que é isso, né, Bruna? Já vão 3 aí. André sabe o que é isso, 3 também. Raquel também teve 3. Quem mais teve 3 aí? Mais de 3. Tistela teve mais de 3. Não é? Minha mãe e meu pai tinha um ritmo, sabe? Um ritmo diferente. Sábado ele se preparava para o domingo. Então sábado e domingo ele não conhecia a minha mãe. E tiveram 12 filhos. Imagina. Então vejam bem, todos nós precisamos desenvolver um coração que é apaixonado pelos filhos, pelo esposo, pela esposa. Tem muitas mulheres que estão andarilhas, ambulantes, porque não são amadas, cuidadas, bem tratadas, morrem todo dia tem uma paulada na cabeça, todo dia. Não tem elogio, não tem carinho, não tem atenção, não tem nada, só cobrança. E o homem, pastor, também está sofrendo do mesmo mal. O homem também sofre estas coisas. Devemos ter muito cuidado para que a gente não mate pessoas por quem Jesus já morreu. E eu e você precisamos cuidar disso. Igreja é um lugar onde todos servem. Igreja é um lugar onde você vai ser sempre instado a estar com alguém, servindo, trabalhando. Imagine um ambiente de trabalho onde você desconfia do outro, ou ouviu que o outro falou mal do outro, e isso só gera derrota. É um caminho de fracasso ministerial. Você começa a desanimar, você já não quer fazer mais parte, eu não estou aqui para isso, chega, é assim. Por isso que eu e você precisamos ter muito cuidado. Ela teve alegria quando recebeu a Caim. Caim trouxe uma oferta a Deus, e toda oferta é uma espécie de adoração, e toda adoração é um serviço, ou seja, um trabalho que será ou não recebido pelo Senhor. Não pense você que Jesus não está olhando para como eu faço em você, porque Ele continua, exatamente como naquele dia Ele estava observando como as pessoas entregavam. Alguns davam do que sobrava. Mas aquela mulher deu tudo o que ela tinha, e porque deu tudo, ela deu mais do que todos.
Igreja, queridos, é totalmente diferente. A conta de Deus não é a nossa conta, não é quanto a gente dá, é o que nós estamos dando e como estamos dando ao Senhor. Se nós estamos fazendo de coração, dando o nosso máximo, nós precisamos simplesmente agradecer a Deus pela oportunidade e dar o nosso melhor. Vejam comigo Gênesis 4, versos 3 a 5. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e... Vamos juntos? Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Foi por isso. E de uma forma muito especial, a Bíblia não relata que critério Deus utilizou. Mas Deus, que conhece todas as coisas, Ele vai dar para a gente hoje pistas de por que ele não recebeu aquilo que Caim trouxe. E eu quero te convidar a isso hoje. Caim ficou furioso, irado, raivoso contra o seu irmão, porque nada podia fazer contra Deus, porque se ele pudesse fazer, ele faria também. Mas contra o seu irmão ele podia, não devia, mas podia, pois seu irmão estava ali diante dele, e movido também por inveja, o matou. Mas vejamos os caminhos para vencermos esses pecados ocultos, silenciosos, que estão dentro do nosso coração. Talvez você não saiba, mas está aí dentro do seu coração. Talvez você já tenha dito, sem pensar: pode fazer o que quiser comigo, mas não toque num filho meu. Não tem gente que fala assim? Tem ou não tem? Tem. Sabe o que você deve pedir hoje ao Senhor? Misericórdia e graça. Pai, proteja o meu filho, proteja a minha filha. A nossa jornada, a nossa caminhada nessa terra, queridos, é de muita provação. E alguém um dia pode fazer um mal ao seu filho. E se você já estiver predisposto a fazer o que Deus não quer que você faça, pode ter certeza, é ali que o adversário vai te tentar. E vai colocar uma faca no seu pescoço para você fazer aquilo que você disse que ia fazer. Nós precisamos cuidar da nossa língua. A nossa língua é um problema. Então a gente precisa cuidar muito bem. Peça a Deus que tenha misericórdia e que proteja os seus filhos, mas nunca declare ao adversário aquilo que ele quer que você faça. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. A vida de Jesus só é possível porque Ele nos perdoou e nós estamos desfrutando disso hoje. Queridos, Gênesis 4, versos 6 a 7, nós vamos entender que precisamos identificar a causa. O que é que causa a ira em você? Talvez você seja uma pessoa fantástica, maravilhosa, pode falar do que quiser, mas tem um setor na sua vida, tem uma área na sua vida, tem um momento ali que você sai do sério. Você consegue identificar? Tem gente assim? Tem ou só sou eu? Ah, que bom. Você, como o pessoal gosta de dizer, né? Fulano é bom acabado. Eu não sei o que significa isso. Fulano é bom acabado, não sei. Mas se fizer isso assim, acabou o homem. Quer mexer com ele, fala do clube dele. Quer mexer com ele, fala disso. Acaba com ele, ele sai do sério. Conhece gente assim? Então levanta a mão aí, interaja aí comigo. Conhece gente assim? Quem sabe você também não é esse. Você vai bem até um limite. Ali você sabe que você não pode passar. Seja inteligente. Se você sabe aquilo que pode te causar ira, fuja, corra, até que você seja transformado e você já não ligue mais.
Se o seu clube não é campeão desde 1910, você fica tranquilo. Não é isso? Fica tranquilo, pode brincar, pode fazer o que quiser. Queridos, sorria mais. Sorria mais. Até mesmo quando você tropeçar. Esses dias eu tomei um banho maravilhoso, saí, depois dos 50 é assim, né? Saí, escorreguei e fui para o chão. Tum, estourou aqui. Eu nem sei, está aqui? Está aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nem cheguei aos 80, já estou caindo dentro de casa. Eu ri caído no chão. Ri de mim mesmo. Comece a rir de você, rapaz. Vai melhorar. Tira essa ira do rosto, tira esse rosto enfesado. Um dia eu vou explicar a você, não aqui na internet. Não é? Eu vou falar bem devagar. Enfesado. Lembra o quê? Tá bom. Então, o seu rosto não pode ser um rosto enfesado, irado. Sabe? Sorria mais. Se você consegue identificar a causa, você consegue vencer. Você pode vencer. Você pode entender que isso aí Deus não quer e você precisa rechaçar da sua vida. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus disse a Caim o que ele deveria fazer: olhe para dentro de si. Olha quanta coisa você já está maquinando aí. Presta atenção no seu coração e na sua mente. Queridos, nenhuma atitude raivosa vem sem que você antes possa decidir por não ter aquela atitude. Deus mostrou a Caim o caminho, olhe para dentro de si. Em outras palavras, Deus estava identificando o coração através do semblante transtornado de Caim. Aquilo que estava oculto ao seu irmão estava latente aos olhos de Deus e do próprio Caim. Caim sabia, ele tinha intenção má, ele ia matar o irmão. Deus sabia: rapaz, olha o que você está para fazer. O pecado estará sempre diante de você. As oportunidades para você cair estarão sempre à sua frente, mas você precisa aprender a dominar. Você precisa aprender a não ser dominado pelos seus impulsos. E você e eu vamos crescer muito, sem dúvida nenhuma. Identificar a causa, ou seja, aquilo que trouxe ira e transtorno a seu coração, vai trazer aprovação diante de Deus, pois Ele está pronto a nos perdoar, mesmo que ainda não tenhamos dado a luz ao pecado. Não se adora a Deus com um coração perverso e mau. Não se adora a Deus. Deus não recebe oração. Deus não recebe adoração. Deus não recebe louvor de quem tem um coração perverso e mau. Ele conhece o meu e o seu coração. Repito, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, vocês estão aí? Se eu não tiver amor, eu posso me jogar no fogo, eu posso ter uma fé que ore e mande esse monte se jogar no meio do mar, eu posso fazer um monte de coisa com o poder de Deus que está sobre a minha vida, mas se eu não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Deus quer adoração dos verdadeiros adoradores. Bill Johnson, muito conhecido por alguns aqui, quando a esposa dele faleceu, na outra semana ele estava na igreja pregando, e disseram: eu não entendo, como é que pode, sua esposa morreu semana passada, e o senhor amava muito a sua esposa, como é que é isso? Como é que você está aqui uma semana só? E ele disse: lá no céu, nós vamos adorar a Deus, num ambiente de paz, de alegria eterna. O único lugar que eu posso dar a minha oferta de sacrifício, de louvor e adoração, no meio da dor, é aqui. Consegue entender isso? É aqui. Então,
Se você está andando e chorando, pode ter certeza, você vai voltar com alegria, trazendo o resultado daquilo que você está semeando. Nós podemos vencer sim o pecado, nós podemos sim vencer as intenções do nosso coração, nós podemos deixar que Deus domine as nossas ações, quando nós nos rendermos totalmente. Vejam Efésios 4, 26 e 27, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem o quê? Olha aí, olha o problema, na ira sua, na sua atitude, você está dando lugar ao diabo, você está servindo de escândalo, você está perdendo a oportunidade de mostrar o Jesus que está dentro de você, quando você age impulsivamente. Quando uma pessoa consegue vencer a ira que está ali, ele glorifica a Deus. Numa outra versão, esse mesmo texto, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. 1 João 3,12, não sejamos, vamos juntos? Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom, só por causa disso. Ele matou porque ele pertencia ao maligno. Quantos aqui pertencem ao Senhor? Você pertence ao Senhor? As suas obras precisam refletir aquele a quem você pertence. Você não pode deixar que a sua velha natureza tenha ascendência sobre a sua vida hoje, porque você hoje é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. O apóstolo João identificou a atitude de Caim como sendo a mesma atitude do maligno, pois matou o seu irmão, mesmo tendo recebido uma orientação de Deus. Hoje eu e você estamos recebendo uma orientação de Deus, amém? Para não matarmos o nosso irmão. Igreja, ministérios, tudo que acontece numa igreja precisa ser banhado por amor, unidade e paz. É um rochedo, é uma porta tremenda para o alcance da cidade, quando uma igreja está trabalhando em amor, em unidade e em paz. Quando eu e você fazemos assim, glorificamos a Deus. Em segundo lugar, confesse a tentação hoje. Você identificou, legal, mas confesse hoje. Talvez o seu problema não seja a ira, talvez seja a procrastinação, devia fazer agora, não faz amanhã, deixa para depois de amanhã. Chega o dia do evento, não tem nada pronto. Talvez seja esse o seu problema. Você precisa identificar o que você precisa vencer. Os princípios são os mesmos. Confesse a tentação hoje. Gênesis 4, 6 e 7 é a sequência. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo. Repita comigo: ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Você foi criado por Deus para dominar, para governar e para multiplicar. O pecado chegou e destruiu isso, mas o Espírito Santo já está em você, amém? Então você tem de novo condições para resistir ao diabo, e ele vai o quê? Vai fugir. Mas e do que nos tenta? O que diz a Bíblia? Nós é que temos que fugir. Por quê, pastor? Porque se é tentador para você, se você ficar ali acariciando, você vai cair. Não pode comer pudim. Imagina. Não pode comer pudim. Aí a esposa vai, faz o pudim e põe lá na geladeira. Aí o gato de madrugada acorda, vai lá, só muda o endereço. Você sabe o que você não pode, mas me parece que o que a gente não pode, se ficar muito perto da gente, atrai a gente e a gente vai. Por isso que a gente tem que fugir.
correr daquilo que é a nossa fraqueza. Quer se sentir forte? Fuja daquilo que te atrai. Aí você vai ser forte. Quando você é fraco, você é forte. Não, eu posso fazer isso aí que comigo não acontece nada. Você vai ouvir sobre soberba, sobre orgulho. Nós precisamos ser humildes e reconhecer. Quando a gente reconhece, quando a gente confessa que aquilo ali vai me fazer mal, que aquilo ali não vai dar bom, como diz o adolescente, não vai dar bom, a gente precisa fazer a nossa parte. A fúria e o transtorno do rosto de Caim era o reflexo de um coração mau e iracundo. A ira do seu coração e o transtorno do seu rosto não foram por acaso. Ele era dominado por um espírito de raiva, de ódio, de revanche, de revide. Eu vou matar o meu irmão porque Deus o abençoou, Deus o honrou, Deus o recebeu e a mim não aconteceu nada. Quando meu irmão colocou lá o melhor, Deus veio, teve relâmpago, trovão, aconteceu um monte de coisa. No meu não aconteceu nada. Às vezes dentro da igreja, você vai ver gente trabalhando, e trabalhando bastante, trabalhando muito. Aí o Jorge Lucas decide honrar aquela pessoa que trabalhou muito, se esforçou muito. Aí o outro que não fez nada, vou usar ali o Gabriel que não fez nada, fica com raiva do Lucas, porque o Lucas honrou o Tiago. Não fez nada. Não fez bem, não fez a parte dele. Queridos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele abençoa todos igualmente. Ele abençoa. Cada um vai receber segundo a sua obra. Rendeu 1, entra. Não é assim? Entra. Opa, rendeu 5, entra também. Rendeu 10, entra também. Mas cada um vai receber do Senhor segundo o que tiver feito, as obras. Então, eu e você precisamos nos preocupar mais em realizar o nosso trabalho, o nosso serviço aos santos como adoração ao Senhor. Não esperando nada, nem de pastor, nem de ninguém, mas servindo ao Senhor com alegria, dedicando-se às pessoas. Você não vai servir nunca a Deus sem se dedicar às pessoas. Você vai se dedicar às pessoas e isso vai ser adoração para Deus. Quando Deus lhe diz, se você fizer o bem, não será aceito, Ele está dizendo o seguinte: confesse sua intenção e você não cometerá aquilo que está dominando o seu coração. Confesse sua tentação e você não cometerá um pecadão contra Deus e o seu irmão. Quem confessa tentação não comete pecado. Freia, para, limita. Senhor, eu estou sendo tentado e o Senhor sabe disso. Me ajude, me fortaleça. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai suprir a tua necessidade e você vai conseguir escapar do laço do passarinheiro. Sabe por quê, queridos? Se pecado fosse ruim, a gente não pecaria. A tentação é boa. As coisas são boas lá fora, mas não são para nós. Nós já saímos de lá. Praticávamos quando estávamos mortos. Agora estamos vivos em Deus, para reinarmos com Ele, para abrirmos mão dos prazeres dessa terra, para vivermos uma nova vida já hoje, uma vida eterna hoje. Se tivesse ouvido o conselho de Deus, ele jamais daria o passo que deu, mas escolheu dissimular e sair pela tangente, evitando o mal antes que o mesmo nascesse. Ele nada respondeu diante do conselho de Deus. Sabe que tem gente que vem à igreja, mas nunca responde nada. As mensagens são pregadas, mas ele não toma decisão nenhuma. Ele acha que foi para Jefferson. Não, Jefferson precisava ouvir isso. Eu não, Jefferson precisava. O pastor Davi precisava ouvir essa palavra. E às vezes a pessoa não está aqui. Aí a pessoa que está aqui fala assim, o Caim, esse é sentimento de Caim. O fulano não está aqui, essa palavra era para ele.
Não, essa palavra foi para você, meu irmão. A palavra é para nós, sempre será para nós. Todas as vezes que ouvimos a voz de Deus em humildade, Ele nos livra de cairmos naquilo que estamos falando. Todas as vezes que falamos, Senhor, obrigado por esta palavra, para mim é preventiva, para mim é para que eu não caia nessa linha aí. Eu estou sendo edificado demais. Claro, queridos, nem sempre é porque você pecou, é Deus te ensinando para que você não peque. Filhinhos, escreveu João, estas coisas eu vos escrevo para que você não peque. Quem sabe o resto? Mas se alguém pecar, temos um advogado. Ou seja, para a vida do cristão, o erro, o pecado é um tropeço. Ele não tem a intenção de errar, ele não quer errar, mas ele acaba errando. Não é assim? Você não queria errar, mas você erra. Quem é assim também? Você não queria errar. Queridos, muitas pessoas iniciam o ano dizendo assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Quem já fez esse voto aí? Esse ano não passa, desse ano não passa, vou ler a Bíblia toda. Quando chega em Números, começa em Levítico, e meu Deus, e quando chega a genealogia, e vai, e lê aquele monte de nome, aí você fala assim: para que esses nomes todos? É para você colocar o nome dos seus filhos. Vai lendo, separa um e bota o nome do seu filho lá. Olha que nome lindo, Matusalém. Olha, eu não conheço nenhum. Conhece o Matusalém? Está vivo até hoje? Matusalém. Queridos, os conselhos de Deus são para nós. Você é filho? Filho meu, ouve os conselhos do teu pai. Não está escrito em Provérbios? Deus é teu pai? Sim ou não? É teu pai? Ouça os conselhos dele. Ouça, atenda. 1 João 1, 6 a 10. Leiam comigo. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus, vamos juntos? Portanto, se dizemos... Como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa, e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados, e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua mensagem não está em nós. Na abertura desse texto, se dizemos que estamos unidos com Deus, e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Nós não podemos ser destes. Infelizmente, muitos, quando confrontados, preferem a dissimulação, a decisão de confessar que estava pensando no mal, no revide, na vingança, o que geralmente acaba acontecendo por pura dureza do coração e incredulidade quanto ao resultado positivo da decisão correta. Queridos, a decisão correta pode não ser boa para você naquele momento, mas o fruto da justiça, ela vai ser semeada lá, e ela vai crescer. Faça sempre o que é certo. Olha para o seu vizinho aí, fala para ele assim: faça sempre o que é certo. Faça sempre o que é certo. A seu tempo você vai colher, se você não desanimar. Está escrito. Persevere, vai semeando, vai fazendo. Todo mundo faz errado, você não é todo mundo. Mas todo mundo faz desse jeito, você faz diferente. Eu e você precisamos aprender a identificar e a confessar. Provérbios 15, 18. Quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma a discussão. Às vezes você pensa que uma pessoa chegou para apaziguar, a pessoa quer brigar também. Parece que está com algum atraso, alguma coisa errada lá,
Parece que a pessoa quer um MMA assim, momentâneo, sabe? Eu já estava com raiva mesmo, não saiu o pagamento, deixa eu bater também. Você pensou que a pessoa ia chegar para apaziguar? Queridos, nós somos daqueles que carregam a paz de Cristo. Não abra mão disso não. Quando você chegar, chegou a paz. Quando você chegar, chegou a luz. Quando você chegar, chegou a mansidão, chegou a tranquilidade. E eu tenho certeza que você vai tirar nota 10, em nome de Jesus. Em último lugar, abandone a ira e os seus resultados. Abandone. A ira, ela não vai produzir nada bom. Nada. Sabe o que é nada? É nada. Nada. Saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. O conselho de Deus para Caim é o mesmo que ele tem para nós hoje. Quer ser aceito por mim? Faça tudo do meu jeito, do jeito que me agrada, e não o que agrada a você. Não sejamos desobedientes. Nossa vida é para agradar a Deus e à sua vontade. Não é para agradar a nós mesmos. Se estivéssemos aqui para agradarmos a nós mesmos, nós não estaríamos numa igreja de Cristo, porque Ele mesmo veio para servir e dar a sua vida pelas pessoas. Foi isso que Ele fez e é isso que faremos também. O pecado sempre estará diante de você. Lembre-se disso. As oportunidades para você dar um bom testemunho sempre vai estar diante de você, mas o pecado também. Pecado nada mais é que errar o alvo. O alvo nosso é sermos testemunhas de Jesus. E quando a gente deixa de ser testemunha de Jesus, a gente já pecou. Porque pecado não é só fazer o errado, é simplesmente deixar de fazer o certo. E nós precisamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Ele deseja conquistá-lo. Queridos, o adversário, ele fez isso com Eva, ele colocou isso no coração de Caim. A Bíblia diz claramente, no caso de Judas, que o diabo entrou nele. Quem se lembra disso? Jesus falou, aquele que eu molhar e der o pão é esse. A Bíblia diz, imediatamente, Satanás entrou em Judas. E ele foi entregar Jesus. Mas nós não somos Judas, amém? Você não é Judas. Você é filho de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você vai abandonar a ira e você vai seguir o caminho reto que Jesus traçou para você. Você não vai errar. Você pode ser mais manso, mais tranquilo. Qual era a culpa de Abel? Nenhuma. Nenhuma. Onde estava o problema? Nas práticas maléficas de Caim. O problema não é você que está andando certo. O problema não é você que é justo. O problema não é você que está tendo uma visão de mundo e enxergando o mundo da maneira que Deus está enxergando. O problema não está em você. O problema está lá fora. Então, dentro da igreja, todos nós temos que ter a mente de quem? A mente de Cristo. Não é a mente do pastor, do diácono. Não. Aqui todos nós precisamos ter a mente de Cristo. Pensar nas coisas que são de cima. Onde Cristo está, onde Deus está. Aí sabe o que acontece? Eu e você revelamos a vontade do céu na terra. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem está ligado a Deus, quem anda com Deus, quem está caminhando com Deus, ele está manifestando a vontade do céu na terra. E isso implica em que sejamos mansos. Mas o diabo vai querer conquistar você e usar a sua vida para escândalo e não para edificação. A Bíblia vai dizer também, mas você deve dominá-lo. Se a Bíblia diz para mim e para você, se a Bíblia me autoriza a dizer que eu posso dominar a ira que está dentro de mim, que eu posso me desvencilhar dela, que eu posso dizer não a ela, eu vou me apropriar dessa verdade bíblica e vou agir dessa forma. Todas as vezes que a ira quiser chegar, eu vou engolir a saliva, vou pedir um copo d'água, vou fazer outra coisa.
Vou dar uma gargalhada, vou dizer assim: Satanás, aqui você está derrotado. Talvez você esteja numa praça, ninguém vai entender nada, mas você sabe. Não tem problema que você fale, não. O adversário, queridos, ele quer destruir você e o evangelho. Se ele destrói você, ele faz um monte de adolescente cair também, desanimar. Então nós precisamos entender que a dinâmica do diabo é matar, roubar e destruir. Agir com ira, com fúria, com nervosismo, isso aí não adianta nada, só vai trazer desgraça, só derrota. Não se vence ira dando ouvidos ao seu coração e ao maligno, mas à voz de Deus. Efésios 4, mais uma vez, 26 e 27, só as mulheres. Efésios 4, 26 e 27, só as mulheres, bem forte. Só os homens. Deus apontou para Caim a forma como ele poderia vencer o resultado da ira que já estava determinada em seu coração. Ele queria cometer uma maldade contra o seu irmão. Deus já tinha visto. E ele falou: Caim, não faça isso. Caim preferiu ou escolheu rejeitar o conselho de Deus. Não será assim com você. Amém? Amém, queridos? Não será assim conosco. Nós não vamos desprezar o conselho de Deus. Nós vamos servir com integridade, com verdade. Deus não recebeu Caim em razão de sua prática de vida. Ele foi rejeitado pelo Senhor. A rejeição de sua oferta foi apenas uma consequência da sua própria reprovação. Caim teve a mesma oportunidade que eu e você temos hoje, de vencer a ira e seus resultados, mas optou por seguir o seu coração e as atitudes do diabo. Você e eu pertencemos a Deus, e como filhos de Deus, devemos ouvir os seus conselhos, para que este mal, que está oculto, não dê a luz ao pecado, e este gere a morte. Vamos ficar em pé? Romanos 12, 21. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Vamos juntos? Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Vençam o mal fazendo o que é correto. Vençam o mal. Abandonemos a ira que tão de perto nos rodeia e assedia, e vivamos para a glória de Deus, servindo com alegria e com um coração puro, sem iras, nem contendas. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus guarde o nosso coração e a nossa mente, para que amanhã, quando formos chamados a dar um testemunho de vida cristã, a gente não fale, mas a gente glorifique a Deus. Às vezes o seu silêncio diante de uma afronta vai glorificar muito mais a Deus do que 15.000 palavras pregadas ou cantadas. Quando a gente chora, quando a gente se humilha diante de Deus, você não está se humilhando diante de homens, você está se humilhando diante de Deus. Ele vê as tuas lágrimas, a sua dor, para dar um bom testemunho do Evangelho. Aí Ele vai te honrar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele vai te exaltar. Na ira do homem não está a justiça de Deus. Por isso que eu e você precisamos deixar a ira de lado, para que o diabo não leve vantagem sobre nós, sobre a igreja, sobre o ministério dela, sobre a cidade que temos para alcançar. Tudo que eu e você fazemos, há uma grande nuvem de testemunhas olhando. E olha lá, é da Igreja Batista. Olha o que ele fez lá, olha o que ela fez.
Cuidado, queridos, muito cuidado. Honrem esse nome, honrem, vivam de maneira digna, honrosa, porque o nosso Deus, Ele se agrada de você, se agrada da sua oferta também. Nós vamos orar agora.